Fala, Fogão! No próximo dia 24 de novembro, conforme você deve estar sabendo, vai ter eleição no Botafogo para definir o próximo presidente, que vai ficar à frente do Glorioso de 2021 a 2024. O Globoesporte.com, por conta disso, decidiu fazer uma série de entrevistas com cada um dos candidatos, sendo eles o Alessandro Leite, o Valmer Machado e também o do Césio Melo. Tudo para que a torcida do Botafogo possa conhecer a visão, a opinião de cada um desses candidatos sobre diversos temas, como, por exemplo, a situação financeira do clube, a necessidade de captar novos recursos, centros de treinamento, investimento na base, contratação de jogadores, entre outras coisas. E nesse vídeo eu vou comentar para você a primeira entrevista que foi publicada lá no site do Globoesporte.com na página do Botafogo, que foi com o candidato Alessandro Leite, da chapa Todos pelo Botafogo. Uma chapa que representa o Mais Botafogo, representa, portanto, a situação. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito no canal, eu peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você a respeito dessa entrevista, concedida pelo candidato Alessandro Leite, da chapa Todos pelo Botafogo, e que, portanto, representa a situação, o Mais Botafogo, foi o seguinte: ele disse que esse discurso de que o Botafogo vai ter que encerrar as suas atividades por conta de problemas financeiros, ele escuta isso desde que se entende por gente, há décadas, portanto. E, obviamente, todos nós botafoguenses, em algum momento dessa nossa relação com o Botafogo, já escutamos isso também, de que o Botafogo não tem dinheiro para absolutamente nada, vai ter que encerrar as suas atividades se não conseguir reverter a situação, só que o Botafogo sempre segue adiante, apesar dos pesares. E aí vale aquela máxima: ruim com ele, pior sem ele. Eu, sinceramente, não consigo ver a minha vida sem o Botafogo. Mas em relação a essa situação financeira do Botafogo, o candidato Alessandro Leite comentou o seguinte, que é preciso trabalhar em duas frentes. Primeiro, a austeridade financeira, mais forte até do que tem sido feito nos últimos anos. E segundo, busca por novos recursos, dinheiro novo. De que maneira? Estruturando o departamento comercial, fortalecendo a marca do Botafogo no mercado, conseguindo novos patrocinadores e novos investidores, conseguindo naming rights para o estádio Newton Santos e também para outras sedes, caso seja possível, além de obter dinheiro na iniciativa privada por meio de projetos incentivados. Todas essas soluções, entre aspas, foram comentadas pelo candidato Alessandro Leite nessa entrevista. Claro que é mais fácil falar do que fazer. Então fica aqui um tipo de promessa do candidato em relação a como conseguir esse dinheiro novo. Em relação à construção do CT, o candidato Alessandro Leite falou que nem todo problema que deu na construção se deu por falta de recursos financeiros. Teve aquela questão inicial de conseguir a liberação de todo o terreno. A gente sabe bem que deu muito problema nessa compra do terreno, porque tinha parte do terreno que não estava registrado. Enfim, os Moreira Salles queriam fazer tudo certinho, então demorou cerca de um ano esse processo, desde quando foi falado do Espaço Lonier, até finalmente você conseguir concluir a operação. Teve também o fato de que uma grande área ali do terreno está em área de proteção ambiental, então precisa de autorização dos órgãos reguladores para você poder mexer naquela área. Teve também a questão de que o projeto teve 2, 3 alterações. Primeiro, o Botafogo praticamente não ia fazer nenhuma alteração no Espaço Lonier, só ia construir os campos. Depois, o Walter Moreira Salles gostou muito do que viu no centro de treinamento da seleção portuguesa, aí quis fazer mudanças no projeto do Botafogo, e tudo isso, naturalmente, acaba paralisando todo o processo. Agora, obviamente, ele comenta que existe sim uma questão financeira, inclusive a necessidade, um desafio da próxima gestão de renegociar a dívida com os Moreira Salles. E aí, com essa renegociação, dependendo daquilo que for acordado, você consegue dar sequência às obras do CT e talvez em um ano você consiga estar com a estrutura toda pronta. Isso significa dizer, e aí é um comentário meu, que a gente pode esquecer centro de treinamento em 2021. Isso é só para 2022, talvez. Infelizmente, diga-se de passagem, né? Porque o centro de treinamento, todo mundo sabe, seria fundamental para o Botafogo, para poder desenvolver um melhor trabalho na equipe profissional, também nas categorias de base, integração, enfim, tem muita coisa aí boa quando você tem um centro de treinamento de primeiro nível. Vamos ter que esperar mais um tanto de tempo. Em relação à base, inclusive, falando sobre isso, o Alessandro Leite comentou que é preciso fortalecer a base, conseguindo fazer mais investimentos através, por exemplo, obtendo esses recursos através da iniciativa privada por meio de projeto incentivado. Além disso, é preciso conseguir na base captação de novos atletas, para que você possa obter resultados no médio prazo, tanto dentro de campo, com a base fortalecendo a equipe profissional, quanto você conseguindo vender esses jogadores e gerando com isso recursos financeiros. Sobre a montagem do elenco, o candidato Alessandro Leite saiu pela tangente. Quando ele teve que falar sobre contratações,
Ele disse que não adiantava o Botafogo contratar, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, um Messi e não ter como pagar. Que era necessário você ter responsabilidade orçamentária e, além disso, um setor de inteligência que te ajude na montagem desse elenco. A gente sabe bem que quando o discurso é esse, significa apenas uma coisa: não vamos trazer grandes nomes, vamos trazer aquilo que é possível trazer. Ele ainda falou sobre a equipe de 95, fazendo um comparativo com a situação atual, dizendo que a equipe de 95 ela não foi montada para ser campeã, não era esse o objetivo. O objetivo principal era a disputa do Campeonato Brasileiro. Chegar ao título não era o foco principal. E o próprio Montenegro, em outras declarações, já comentou que, na verdade, foi uma grande sorte do Botafogo, porque não teve planejamento aquele elenco. O elenco do Botafogo foi montado assim, um cata-cata, digamos, mas que deu liga. E no futebol, quando isso acontece, é capaz de você obter resultados. Mas, naturalmente, a gente sabe que naquele ano de 95, em que a gente se sagrou campeão, tinha muita questão de atraso salarial, tudo aquilo que a gente sabe que faz parte da vida do Botafogo até hoje. E o candidato Alessandro Leite fez esse comparativo. A gente vai buscar uma equipe e, obviamente, você tem como fazer uma equipe competitiva desde que essa equipe dê liga. E com isso você acaba dependendo muito da sorte, essa é a minha opinião. Se você não tem um setor de inteligência efetivamente te ajudando a montar um time que seja competitivo, apesar dos poucos recursos, aí a coisa fica bem complicada. O Alessandro Leite falou de setor de inteligência, mas vamos ver se, caso ele seja eleito, ele vai investir no setor de inteligência, porque hoje não dá para chamar o setor de inteligência do Botafogo de inteligente. Essa é a grande realidade. Falando agora sobre o departamento de futebol, o candidato Alessandro Leite disse que já tem um nome para ser vice-presidente da pasta, porém não revelou esse nome e disse que só vai montar a pasta com a participação desse profissional que ele está conversando para ser o vice-presidente. Como não revelou o nome, a gente não faz ideia do que pode ser. Vamos ter que aguardar, na verdade, as eleições para saber quem vai ser eleito, quem os sócios proprietários vão eleger no fim das contas para ser o novo presidente do Botafogo. Esses foram, Fogão, os principais destaques dessa entrevista do Alessandro Leite lá para o Globoesporte.com na página do Botafogo. Se você quiser conferir a entrevista completa, eu recomendo que você acesse o site do Globoesporte.com, na página do Botafogo, e leia na íntegra a entrevista. Aqui nesse vídeo eu apenas destaquei os pontos que eu considero fundamentais a torcida do Botafogo conhecer sobre um candidato a presidente do Botafogo. Mas e você, Fogão, o que você acha a respeito dessas falas do Alessandro Leite? Sobre essas questões que ele comentou sobre base, montagem de elenco, centro de treinamento, situação financeira. Qual é a sua opinião sobre essas declarações? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, peço mais uma vez, se inscreva no canal para que a gente possa alcançar essa marca de 2.500 inscritos e, com isso, alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.